Sem dúvida, professor Marcos. Nós passamos por um momento em que é preciso ter muito cuidado e muito respeito com essa comunicação, né? Tanto dentro da comunicação quanto dentro das instituições públicas, é preciso que, acima de tudo, agora, nós tenhamos essa reflexão crítica sobre o que de fato é comunicado a partir da universidade, né? Principalmente numa época onde a gente por, né, alguns, na verdade, numa certa ódio e ignorância, né, um certo desrespeito, tendem, né, a querer criar um sentido de reformulação, esse revisionismo histórico. Então, acima de tudo, é essencial os órgãos de comunicação eles tenham, de fato, esse cuidado, essa triagem. Mas tem uma provocação que eu gostaria de fazer aqui, é que nessa perspectiva híbrida entre tecnologias educativas, tecnologias educacionais e dentro desse setor da comunicação dialógica, que muitas vezes ele entra em simbiose, na verdade, com uma comunicação dialógica, uma comunicação popular alternativa. Como é que a gente pode pensar a nível institucional essa reflexão, né? Pensar a comunicação do ponto de... A comunicação uma comunicação, diria, uma comunicação pedagógica da coisa, uma pedagogia da comunicação, onde a gente pudesse pensar como produzir conteúdo, né, dentro dessas ações de extensão, a partir que visassem esse processo emancipatório, nessa relação universidade-sociedade, nessa relação extensionista-sociedade. Como é que a gente pode pensar isso? Como que a gente pode fomentar dentro das nossas ações de extensão esse processo, essa formulação? Como é que a gente pode falar com esse público, certo? O que a gente comunica? Como é que a gente identifica para quem a gente comunica? Como fazer essa identificação? Veja, Emerson, o problema da extensão ela aparece ao longo da história da universidade brasileira de maneira muito intensa e a comunicação sempre esteve junto ali. Primeiro, historicamente, os cursos de comunicação, muitos cursos de comunicação no Brasil, eles têm origem até em programas de extensão. Sabe? Eu me lembro, por exemplo, do meu próprio curso de mestrado na Universidade de Brasília. A gente se orgulhava muito. Eu fiz o meu mestrado nos anos 90, quer dizer, eu era um menino, e a gente se orgulhava muito, os professores se orgulhavam muito, de que aquele curso, aquele programa de comunicação, que já estava bem maduro, assim, com temas extremamente contemporâneos. Por exemplo, meu mestrado minha dissertação no mestrado foi sobre rock and roll no Brasil. Isso nos anos 90 era uma novidade, sabe? Outros estavam pesquisando cinema, publicidade, mas essas novas pesquisas, elas tinham origem, elas nasceram num ambiente acadêmico cuja origem remetia a programas de extensão e programas de extensão rural, sabe? Não só na UNB, mas outras universidades brasileiras, muitas pesquisas, elas começam pelo lado de uma extensão rural. Quer dizer, era o uso da tecnologia de comunicação no campo, como fazer com que o homem do campo tivesse, por meio da rádio, da televisão, sistemas de educação, sistemas de melhoramento da sua condição. Então, era um viés extensionista muito forte. E eu acho que isso não se perdeu. Na verdade, eu acho que isso só se transformou ao longo do tempo. Agora, eu queria trazer uma reflexão que é assim: a gente vive numa sociedade marcada pela lógica do espetáculo, aquilo que Debord chamava de sociedade do espetáculo, que ela é muito fetichista, né? Essa sociedade tem um aspecto fetichista para a tecnologia de maneira muito intensa. Ora, se você abstrai isso, você vai ver o seguinte, que se comunicar é menos você ter a ferramenta e mais você ter o conhecimento dos processos. Eu vou dar um exemplo bem simples, que eu usava muito nas minhas aulas de jornalismo, com os meus alunos lá na Universidade Católica de Brasília, durante quase 12 anos. Eu dizia para eles, era o seguinte: não importa
o processo tecnológico que você tenha no momento. O que você precisa saber é dominar a linguagem jornalística, é dominar os conceitos, é dominar os procedimentos jornalísticos. Porque a máquina de escrever muda. Por exemplo, eu fui um jornalista educado e formado no momento em que ainda tinha máquina de escrever, Olivetti, Hamilton, não sei o quê. Quando eu me formei, as redações de jornais, todas elas estavam jogando suas máquinas de escrever no lixo, literalmente, e se informatizando. Né? Exatamente na virada entre os anos 80 e 90, ocorre o processo de informatização das redações de jornais no Brasil. Ora, muda a tecnologia, mas se você é um profissional que sabe dominar a linguagem, que domina os conceitos, que domina os gêneros, né, você vai se adaptar, você vai migrar facilmente para outras tecnologias. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero valorizar que a grande chave para entender e para trabalhar com comunicação é menos o fetiche da tecnologia e mais o domínio dos conceitos e da linguagem. E aí eu já vou derivar muito rapidamente, viu, Emerson, para deixar o professor Lebian falar, para um problema e uma sugestão que eu dou para os nossos professores, para os nossos pesquisadores. Primeiro, toda vez que você for pensar uma pesquisa, que você for pensar um trabalho de extensão, pense o seguinte: qual é a linguagem que eu vou usar nisso aqui para comunicar, para facilitar meu diálogo com o meu estudante, com o meu público, com a comunidade, com o grupo com o qual eu vou trabalhar. Se você é um pesquisador de ponta, está lá na biologia, na física ou na sociologia, fazendo pesquisas de ponta, você precisa pensar quais são os discursos, quais são os mecanismos de linguagem, quais são as posturas, os códigos, as ferramentas de comunicação que eu posso utilizar aqui para melhorar o meu trabalho. Né? Eu acho que quando você coloca a comunicação de maneira estrutural e presente no trabalho de pesquisa, no trabalho de extensão, pode ser um elemento a mais para facilitar todo esse processo, sabe? Para você não ser pego lá na frente de surpresa. O pesquisador leva 10 anos para fazer uma pesquisa e uma descoberta. Quando ele descobre, ele não sabe como se comunicar, não sabe como comunicar isso à sociedade. Isso é um grande problema. Ele não sabe traduzir a sua descoberta em um código que seja entendido por um público massivo, por um público maior, que não é o público do especialista, que não é o público acadêmico, que não tem, esse público não tem a menor obrigação, vontade ou desejo de compreender os nossos códigos de linguagem acadêmica. A gente tem que saber traduzir esses códigos. Então, eu acho que uma sugestão que eu dou para todos os professores é começar a pensar isso, quer dizer, como eu posso ajustar a comunicação ao meu trabalho. Não é que você vai sair por aí fazendo cursos de preparação de fala, de retórica. Eu acho, honestamente, tudo isso uma coisa importante, mas que não é o fundamental. O fundamental é você saber lidar com a linguagem de comunicação, ou se não sabe, procura um profissional, procura um assessor de comunicação, procura um especialista da área para ajudar você a traduzir todo esse processo, sabe? É como eu posso entender no momento as coisas.